César Feitosa, antes da gente repercutir as falas de Hugo Mota, eu quero passar a palavra para o César, que acabou de receber o documento que traz a autorização do ministro Alexandre de Moraes para que o ex-presidente Jair Bolsonaro passe por uma cirurgia. César, a gente começou a ver aqui o documento, eu queria saber o que você já conseguiu ler, o que já tem de informação, portanto, dessa decisão do ministro. Claro, Marina, são duas as informações principais. A primeira é que o ministro Alexandre de Moraes, portanto, autoriza a realização do reparo cirúrgico em caráter eletivo e não urgente, como pedia a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro, conforme o laudo feito pela Polícia Federal. Ele define que a defesa deve se manifestar agora sobre a programação da cirurgia, com data e horário pretendidos para a realização desse procedimento, e logo depois os autos vão voltar para a Procuradoria-Geral da República para se manifestar em até 24 horas sobre essa programação da cirurgia, portanto, cirurgia autorizada pelo ministro Alexandre de Moraes. Um outro ponto da decisão trata sobre o pedido de prisão domiciliar feito pela defesa. Moraes nega esse pedido. Ele cita na sua decisão diversos documentos, diversos pontos da investigação da Polícia Federal que mostram que, segundo o entendimento da PF e do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente Jair Bolsonaro tentou fugir do país para tentar evitar o cumprimento dessa pena no país. Ele cita, pelo menos, eu já consegui ler aqui, dois motivos principais. O primeiro foi a tentativa de retirar a tornozeleira eletrônica, utilizando um ferro de solda, às vésperas do início do cumprimento definitivo da prisão por causa da condenação pela trama golpista. E um outro, aquele documento que foi encontrado pela Polícia Federal nos aparelhos do ex-presidente Jair Bolsonaro, que pedia um asilo político para o presidente da Argentina, Javier Milei. Então, esses dois documentos são apontados ali pelo ministro Alexandre de Moraes para tomar essa decisão de negar o pedido de prisão domiciliar. Moraes fala na decisão: além da total ausência dos requisitos legais para a concessão da prisão domiciliar, os reiterados descumprimentos das medidas cautelares diversas da prisão e os diversos atos concretos visando a fuga indicam a necessidade do cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado, conforme decisão transitada em julgada do Supremo Tribunal Federal. Ou seja, aquela pergunta que vocês fizeram mais cedo para mim e para o Ranier, Celso e Marina, sobre como o ministro Alexandre de Moraes poderia analisar esse pedido de prisão domiciliar, considerando esse problema de saúde do ex-presidente, o ministro Alexandre de Moraes dá um recado muito forte aqui, de que, por causa dessas tentativas de fuga, muito provavelmente, mesmo se a situação do ex-presidente Jair Bolsonaro piorar um pouco depois dessa cirurgia que deve ser feita nos próximos dias, ela deve ser considerada também levando em conta essa tentativa de fuga relatada pela Polícia Federal e constatada pelo Supremo Tribunal Federal durante essa fase final do processo sobre a trama golpista. César, estava dando uma olhada aqui também no documento que chegou para a gente, que traz essa autorização do ministro Alexandre de Moraes, e logo no final ele indeferiu também o requerimento, ou seja, negou o pedido da defesa pela troca de horário das sessões de fisioterapia. A avaliação do ministro é de que, uma vez que o atendimento médico deve se adequar aos horários da Superintendência Regional da Polícia Federal do Distrito Federal. Então, são três decisões, três respostas à defesa em um documento. Quero trazer também o Ranier para essa conversa. Ranier, o que você já conseguiu ver nessa decisão do ministro Alexandre de Moraes e que queira, né, para destacar aqui para a gente? Como o César relatou, o ministro Alexandre de Moraes destacou um ponto principal, que é as supostas tentativas de fuga do ex-presidente Jair Bolsonaro, como o principal argumento para a negativa do pedido de prisão domiciliar. Mas o fato apesar dessa negativa, a defesa do ex-presidente, a família e os aliados vão continuar a pressionar, a pedir essa prisão domiciliar. Isso vai ser um pedido perene, vamos dizer assim,
o presidente ele foi autorizado, o ex-presidente foi autorizado a passar por essa cirurgia. Ele vai passar pela cirurgia, então, e a depender da evolução do seu quadro de saúde, a depender também da mudança do quadro político, esse pedido de prisão domiciliar, ele vai voltar a ser feito, até porque, como o César lembrou mais cedo, teve o precedente do ex-presidente Fernando Collor também, que começou a cumprir pena em regime fechado num presídio lá de Alagoas e foi concedida a prisão domiciliar humanitária, no caso dele, por causa da comprovação da doença de Parkinson. Então, a evolução do quadro do ex-presidente Jair Bolsonaro também vai contar, apesar de ele ter supostamente tentado fugir em algumas ocasiões, essa evolução do quadro de saúde dele, em determinado momento, ela pode ser preponderante em eventual nova decisão do ministro Alexandre de Moraes. Bom, existe uma expectativa, então, agora pela manifestação da defesa do ex-presidente, né, César? E também pela manifestação dos médicos que devem agendar esse procedimento. Na decisão do ministro Alexandre de Moraes, ele fala, não é um procedimento considerado de urgência, portanto, ele deve ser agendado, deve ser programado conforme as regras do tribunal, as regras que devem ser cumpridas por pessoas na situação do ex-presidente que está nesse momento preso. Exato, Marina. Tem 2 pontos aqui na decisão que são interessantes para falar sobre as condições de saúde do presidente e também a situação de atendimento hoje na Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília. Na página 17, o ministro Alexandre de Moraes diz que Jair Messias Bolsonaro mantém plenas condições de tratamento de saúde na Superintendência Regional da Polícia Federal no Distrito Federal, onde cumpre pena, em condições absolutamente similares àquelas que possuía no cumprimento da prisão domiciliar. Ele também destaca a proximidade da Superintendência da Polícia Federal aqui em Brasília do setor hospitalar sul. Fica a pouquíssimos metros. Na verdade, são 4 faixas, ou 6 faixas, na verdade, de trânsito, de ruas, que separam a Superintendência da Polícia Federal ao setor hospitalar sul aqui em Brasília. E um outro ponto também que eu destaco dessa decisão do ministro Alexandre de Moraes é quando ele vai falar sobre por que a cirurgia não é urgente, como dizia a defesa do ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele coloca ali 2 parágrafos curtos sobre o laudo produzido pela Polícia Federal. Ele diz que, segundo o laudo, apesar de existir uma possibilidade segura de tratamento não operatório, conservador, a maioria dos cirurgiões recomenda a intervenção cirúrgica quando da descoberta de uma hérnia inguinal. E depois disso, o periciado Jair Messias Bolsonaro é portador da hérnia inguinal bilateral que necessita reparo cirúrgico em caráter eletivo. Ou seja, nesses 2 parágrafos retirados ali do laudo da perícia da Polícia Federal, o ministro Alexandre de Moraes diz que não há necessidade de urgência dessa cirurgia, dando, portanto, uma possibilidade desse procedimento ser realizado talvez nem esse ano, mas para o próximo ano. César e Ranier, toda a decisão feita, o pedido feito pela defesa de Jair Bolsonaro fica concentrada numa decisão de Alexandre de Moraes? Exatamente, porque cabe ao ministro Alexandre de Moraes, o relator dos processos das ações penais sobre a tentativa de golpe de Estado, a execução da pena de todos esses que foram condenados. Isso cria, inclusive, uma situação que é bem incomum, porque não é tão comum o Supremo Tribunal Federal julgar ações penais, porque ele só julga processos cujos réus, cujos investigados têm um foro privilegiado, foro especial por prerrogativa de função. Então, antes desse processo, o Supremo Tribunal Federal tinha cerca de 30 a 40 execuções penais em andamento. Agora, com as condenações pelo 8 de janeiro e as condenações pela trama golpista, esse número já passa de 170, de cerca de 185
pelos últimos números que eu tinha visto no início dessa semana. Ou seja, o ministro Alexandre de Moraes precisa ter uma parte de seu gabinete praticamente exclusivamente dedicada às execuções penais, haja vista a quantidade de documentos que chegam e de pedidos das defesas, de comunicações das varas de execuções penais dos estados e dos municípios, solicitando, pedindo, dando atualizações sobre a situação desses presos. Então, sim, cabe única e exclusivamente ao ministro Alexandre de Moraes tomar todas as decisões relacionadas à execução da pena do ex-presidente Jair Bolsonaro. É importante também a gente frisar, César, que o documento diz que Bolsonaro mantém plenas condições de tratamento de saúde na Superintendência Regional da Polícia Federal, onde cumpre a pena de 27 anos e 3 meses de prisão. E o ministro Moraes também ressalta que o réu está custodiado em local de absoluta proximidade com o hospital particular, onde realiza atendimentos emergenciais de saúde mais próximo, inclusive do que o seu endereço residencial, de modo que não há qualquer prejuízo em caso de eventual necessidade de deslocamento de emergência. Então, mais uma justificativa do ministro Alexandre de Moraes em não conceder a prisão, o regime domiciliar para o ex-presidente diante dessa justificativa, de que estando ali na superintendência da PF, ele chega até mais rápido ao hospital onde pode ser feita essa cirurgia. A gente que acompanha esse histórico do ex-presidente sabe que ultimamente ele foi levado, passou por esses procedimentos num hospital particular, DF-Star, que fica ali na Asa Sul, região sul de Brasília, né, César? Exatamente, fica muito próximo da Superintendência da Polícia Federal. Inclusive, uma das informações que a gente tinha é de que quando se decide pela prisão ali na Superintendência e não na Papuda, esse foi um dos itens levados em consideração. César e Ranier, muito obrigada mais uma vez pela participação de vocês ao longo do Jornal do SBT News.